Fala, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mapa Podcast. Podcast de empreendedor para empreendedor, onde a gente conversa sobre os nossos principais desafios, dificuldades que a gente tem dentro da nossa empresa e traz aqui um bate-papo onde a gente debate esses problemas e tu pode assistir aí junto com a gente. E se tu não me conhece ainda, eu sou o Rafael Dalla, eu ensino corretores de imóveis a dominar a fotografia através do seu smartphone e passar a vender imóveis todos os meses. Tô aqui com o Leonardo Brambilla. O Leonardo Brambilla no Instagram. Sejam muito bem-vindos a mais o Mapa Podcast, esse podcast onde a gente troca uma ideia sobre empreendedorismo, empresas e a nossa vivência com os negócios, o que a gente pode agregar no teu negócio hoje, baseado naquilo que a gente aprendeu, talvez com alguns desafios nas nossas empresas. Meu Instagram, como eu já falei, é o Leonardo Brambilla, mas lá eu não posto nada que não seja minha vida. Então, quem sabe tu segue o Ariel Dornelles. Não, é só o Ariel Dornelles agora, né? Não, o Ariel Salesforce. O Ariel Salesforce. Quem sabe agora tu segue o Ariel Salesforce. Pô, o cara falou acelerado, né? Uhum. Uma coisa que eu reparei é que faz um tempão que eu não falava o nosso pitch de elevador. Vou resgatar agora. Mas eu sou o Ariel Dornelles, eu sou um dos sócios aí da SR Consulting, a consultoria especializada em Salesforce. Né? A gente ajuda aí grandes empresas a desbloquearem o potencial do Salesforce, aumentando suas receitas e a satisfação dos seus clientes. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os desafios de trabalhar com familiares, ou se tu deve ou não trabalhar com familiar, como muitas pequenas empresas, microempresas começam, e o primeiro recurso de pessoas que têm são parentes próximos, amigos próximos. Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esses desafios, se vale a pena ou não trabalhar com essas pessoas mais próximas, com intimidade. Então vamos conversar um pouco aí sobre familiares dentro das nossas empresas. Tu tem alguma história triste sobre familiar no trabalho? Não, meus familiares no trabalho são muito bons. São felizes. Tem alguma história triste sobre família? Tu chegou a tentar trabalhar com teu pai? Alguma vez? Com meu pai, não. A única vez que eu trabalhei com meu pai foi uma vez que eu tava oitava série, eu tomei uma suspensão no colégio. E pra eu não ficar de bobeira em casa, mandaram eu trabalhar com meu pai. Só que meu pai tem uma oficina mecânica, né? O meu pai é mecânico. E não sei se vocês já entraram dentro de um banheiro de oficina mecânica de bairro. Meu trabalho aquele dia foi limpar o banheiro. Meu Deus. Cara, foi, acho que um pavor. Foi o maior terror da minha vida. Mas eu já fui a família que trabalhou na empresa de alguém, e eu tenho familiares e amigos que trabalham na nossa empresa, né? Cara, atualmente eu não tenho problemas, né, Caio? Que é o nosso editor de vídeo. Com um familiar na nossa empresa. Alguns desafios, principalmente na parte de cobrança, e normalmente quem faz daí é o Rafael, porque daí ele não é família, ele pode cobrar, né? Mas quando eu trabalhei na empresa do meu tio... Tu tem na tua família tem uma história de sucesso de família empresa. Exatamente. Empresa familiar. Né? Meu tio tem uma empresa multimilionária, o sócio dele é a esposa dele, e o diretor de tudo lá dentro é o filho dele. Ele tem outras duas filhas que foram lá, trabalharam, mas não se encaixaram. Eu trabalhei lá já. Minha mãe trabalha lá, que é a irmã dele. Como vendas, minha mãe trabalha lá. Eu trabalhei lá na parte de licitações. Eles vendem comida, né? Eles fazem cesta básica, alimentam, e a gente fazia as licitações pro estado. E eu trabalhei nessa parte. Cara, pra mim era ruim, eu não curtia muito, não era uma pegada, porque ele sempre dizia, pra familiar eu tenho que cobrar o dobro, eu tenho que te cobrar o dobro pra dar o exemplo pros outros, né? Só que, sei lá, o cara sempre porque é uma empresa grande, tem mais de 300 funcionários e tudo mais. Aí todo mundo sempre te chama lá, o sobrinho do dono lá, do Tadeu, que é como eles chamam, né? Ó, o sobrinho do Tadeu lá, olha lá. E aí sempre parece que o cara tem uma vantagem, é meio xarope, sabe? E parece, tu sentia, tipo, não chegou por mérito, chegou porque era sobrinho do Tadeu. Exato. Tipo, eu fui trabalhar lá porque eu queria comprar um carro. E aí, pra eu pagar a parcela do carro, eu tinha que trabalhar em algum lugar. O lugar mais rápido foi lá. A gente trabalhou junto na época que eu comprei o meu primeiro carro. E aí, não deu como corretor, você lembra? Uhum. Aí eu fui trabalhar com a família pra levantar um dinheiro rápido e conseguir pagar o carro. Mas foi bem xarope. Foi bom, foi altas experiências, mas não me pegou muito. E tem alguma visão, tipo, que tu, não sei se tu chegou a ter, tem algumas coisas que ele fazia, alguma postura que ele tinha que eu acho que era bom,
que ele acertava, não só hoje com a tua visão empresarial, né? Porque antes tu era o cara que trabalhava na empresa da família, né? Cara, uma coisa que eu uma vez ouvi ele falar é que trabalho é na empresa e família é em casa. Então, tipo, ele nunca trocava ideia, nunca conversava sobre negócio, sobre a empresa em si dentro de casa. Então, ele separava muito bem essas coisas. Então, tipo, se brigava com a mulher dele na empresa por alguma coisa de empresa, em casa não estavam brigados. Porque, querendo ou não, né, são pensamentos diferentes. Ele como dono, ele faz a parte de compras. Ela é gerente de vendas. E o filho dele é o diretor operacional e tudo mais. E minha mãe é uma vendedora que é subordinada da minha tia daí. Então, tipo, é uma coisa legal. Ele sabia separar muito bem os família de negócios, né? E o teu primo, que hoje é diretor, mas ele atuou antes em vários setores da empresa, Sim, né? ele começou na base lá. Ele começou como, eu acho que desde 18 anos, hoje é nego velho já. Tem uns 40 e tantos. Sempre trabalhou lá. Ele começou. Como tem a linha operacional, né? Tipo, é como se fosse um chão de fábrica que eles têm lá. Só não bate na mesa que balança a câmera. Bom. Tipo tinha um chão de fábrica, assim, porque eles compram a matéria-prima, que é alimento em geral, arroz, feijão. Eles montam os kits de cesta básica. E aí se cria uma linha de um folidismo lá dentro, né? Passa a sacola e cada um bota um alimento dentro. E daí ele passou por todos os setores. Foi da parte do operacional lá, recebimento, a parte de logística dos caminhão. Acho que não sei se foi no financeiro, mas até onde eu sei, passou em todos os setores até chegar onde ele tá. Eu achei interessante que esse é um ponto que eu concordo de separar, né? Conseguir ser bem, tipo, separar o que é profissional do que é o teu laço familiar ali com a pessoa. Só achei curioso que tem ali ainda essa questão de subordinação, né? Então, que nem tu falou, acho que da tua mãe, que ela responde pra tua tia. É, isso aí. Isso, como é que isso tem algum atrito? Cara, teve algum atrito? Já brigaram várias vezes. Já várias. Porque, assim, eu falo por conhecer pessoas. Cara, a realidade, assim, empresas familiares é a realidade do Brasil, sabe? Tem muita empresa. É difícil ter uma empresa onde tu não tenha um vínculo com alguém, assim, sabe? Familiar. Principalmente aqui no Sul, né? Também. Tem uma descendência italiana e aí os italianos se grudam um no outro e não largam, né? Os alemão também. E daí um ponto que eu vejo, assim, é que tem... inevitavelmente tem um conflito de interesse ali, sabe? Quando tu tem pessoas da mesma família, um subordinado ao outro, sabe? Então esse foi um ponto de aprendizado que a gente... que eu trago, assim, sabe? Como... não é que a gente impeça pessoas familiares e tal de trabalhar na nossa empresa, mas, cara, ele vai passar pelo processo de recrutamento. Vai passar por um processo como se fosse qualquer funcionário, né? A gente falou um case que deu certo, né? Mas normalmente é um case que não dá. Tipo, em questão de atrito, antes minha mãe era 100% responsável pelas licitações da empresa, e comissionada e tudo mais. E aí teve uma auditoria do governo lá dentro, que ela tinha que sair da parte de licitações para não parecer que estava havendo fraude. Então, tipo, são coisas que também entram dentro dessa parte. Às vezes, por mais que não aconteça, o incentivo, tipo, parece estar acontecendo, ou o incentivo meio que tem um incentivo tipo, naturalmente a ter um conflito de interesse, assim, sabe? E aí botar as pessoas não passar uma credibilidade, talvez, né? Em alguns aspectos. Isso daí até foi um ponto que a gente passando por uma auditoria de uma consultoria ali que avalia as consultorias de Salesforce no Brasil. Eles nos deram esse feedback, assim, de que quanto mais tem familiar e tudo mais, ainda tem esse laço familiar, esses conflitos, vou chamar assim, de interesse, tipo, um familiar que responde pro outro, os familiares são os diretores, etc. Isso acaba pesando um pouco na avaliação da maturidade da empresa como um todo, sabe? Então... Aí lá dentro a gente coloca algumas coisas nesse sentido, assim, de que se eu for contratar alguém que é uma indicação, que é amigo, que é parente, que é familiar, de alguém que tá dentro da empresa, que tem algum cargo, essa pessoa já automaticamente não vai participar do processo seletivo, ela não pode participar, porque senão vai ter esse conflito, pode haver esse conflito, né, de interesses.
E estando apto para entrar na empresa, beleza, e ela não vai responder hoje, não tem essa, né, essa diretriz de que não vai ter uma subordinação direta, assim, né, entre os familiares, para também não ter esse tipo de conflito, sabe? Hoje a gente tá fazendo esses movimentos por questão, exatamente por esses aprendizados, né? Uhum. Então, são pontos bem importantes. E aí eu fiquei curioso, né, de te perguntar como é que foi, se deu muito estresse, né, muita briga, porque essa questão de subordinação dentro da família é difícil, né, tu conseguir separar, às vezes, o pessoal, o profissional e tudo mais. Lá é bem faca na bota, assim, tipo, não é. Então, tipo, porra, tá fazendo merda, vai tomar mijada. Não Uhum. não tem ruim, não é porque é parente. Pá, eu tomei muita mijada lá dentro. Sim. Tomei muita mijada. Eu acho que esse alinhamento de expectativa também é bem importante, né, de trazer, porque É, às vezes o cara... não foi alinhado comigo, eu aprendi na aprendeu na marra. marra. É, Sim. aprendi na Se o marra. cara chegasse e dissesse, olha só, tu vai ser cobrado, É. eu vou te cobrar assim, assim, assado. Olha eu batendo na mesa. Eu vou te cobrar assim, e como se fosse um colaborador, tem que avaliar como se fosse um colaborador qualquer, não tivesse nenhum vínculo, né? Pra ser mais justo. Eu ia perguntar. Eu ia te perguntar, tu falou, eu tomei muita mijada, mas fez muita merda ou não? A minha merda, cara, tipo, fiz várias merdas. Tipo, eu saía mais cedo que todo mundo por causa da faculdade, né? Porque era lá em Gravataí. Eu morava em Porto Alegre e a empresa é lá em Gravataí. Então, tipo, 40 minutos, 50 minutos, uma hora de carro eu tinha que ir pra faculdade depois. Então, tipo, as cagadas que eu fazia, muita licitação, eu ia pro interior e voltava mais cedo. Eu não ia pra empresa, eu ia pra casa dormir. Cara, porque, mano, faculdade, o cara chega moído o dia inteiro. Todo dia o cara tá cansado. Todo dia o cara tá cansado. Acorda às 8, tinha que estar 8h30 lá em Gravataí, então eu acordava às 6 e voltava pra casa pra dormir, era meia-noite. Então o cara tá sempre cansado. Então, tipo, quando rolava umas brechas, ia pra casa mais cedo, sem avisado, não batia ponto, né? Por causa de estar viajando sempre. Ia pro banheiro, dormia. Tipo, almoçava correndo, eu tinha um cantinho lá pra dormir, porque é uma empresa grande, né? Então eu fiz um ninho lá pra mim pra dormir escondido de todo mundo. Achei uma sala que tinha ar-condicionado que ninguém usava. Dormi Conseguiu arrumar um ninho com ar-condicionado. com ar-condicionado. No inverno, bem quentinho, no verão, bem geladinho. Agora, só hoje a gente hoje na nossa empresa tem 2 primos do Léo que trabalham junto com a gente, né? Não, lá é que pequeno, tá. né? Não, mas olha que louco. É porque, tipo, vai muito também da idade. Agora, pra nós, conversando como sócios, assim, do negócio. O que a gente tava resmungando do Felipe? Que é vagabundo? Porque, dorme, passou o dia inteiro na cama, não sei o que e tal. E às vezes ele é preguiçoso, né? Ele é preguiçoso. Mas, tipo, na nossa. No final das contas, a gente, na idade dele, também tava fazendo as mesmas bostas, se tu for parar pra pensar, né? Eu quando eu comecei, eu não tinha nenhum familiar na imobiliária que eu comecei. Mas eu te contei já dos plantões que eu ia. Olha só ao que ponto chegava. Às vezes, só que lógico, eu passava o dia inteiro no plantão e não entrava ninguém, assim. Às vezes era nos prédios meio num canto da cidade que não entrava ninguém. Eu pegava e ia pro banheiro, eu cheguei a botar papelão no chão no banheiro pra dormir. Eu não. Quando eu dormia no banheiro, porque assim, eu não podia ir no meu cantinho escondido, dormir no meio do. Tipo, era 4 da tarde, tava morrendo de sono. Eu não podia ir lá pro meu cantinho escondido porque já tinha descoberto, né? Cara, eu ia pro banheiro, sentava, botava as mãos assim e dormia assim. Eu dormia com as mãos no joelho, mano. Apagava no banheiro. Eu apagava. Meia hora. Né? Até uma vez tomei uma mijada, me descobriram dormindo no banheiro, eu fui demitido. Daí. eu não pedi pra sair, me demitiram. Pode crer, pode crer. E tu, Ariel, tu hoje, na verdade, antes eu nem sabia que tu, na tua empresa, tinha familiar, né, atuando ali. Mas como é que é a tua experiência com essa administração, assim, junto com família, seja qual, independente do grau de parentesco? Hoje a gente não tem muitos familiares, né? A gente começou, que nem eu falei, assim, é a realidade de muita empresa brasileira, né? E no início foi, cara, era o primo, o parente, sobrinho, etc. Ele entra, vai começar a atuar aí com a gente no dia a dia. E a gente vai se estruturando, sabe? Então, no início, eu acho que é difícil uma empresa não ter isso, né? E, cara, a gente sofreu bastante principalmente pelo do fator cobrança, assim, sabe? No início foram muitos aprendizados.
E porque a gente não tinha os papéis muito bem definidos, sabe? Isso foi uma mudança bem drástica, assim, que teve. Porque, cara, era todo mundo sócio e aí tinha os parentes ali, às vezes a esposa de um sócio, etc. E, cara, todo mundo vestia a camisa como dono da empresa e vamos fazer acontecer. E aí acontecia muito conflito de alguém daqui a pouco tá se metendo numa área que era de outro, assim, sabe? Então, não que não houvesse a troca, sabe? Mas não tinham os papéis bem definidos. Então, esse já é um primeiro ponto, assim, que eu daria de aprendizado. Caso tenha muito conflito, muita cobrança, tipo, ou até dificuldade de se cobrar nesse sentido, eu acho que esse alinhamento de papéis e expectativas de, tipo, o que é o resultado esperado de cada um, de cada área, quem fica responsável por cada área, e deixar a pessoa ter autonomia para aquilo, vai, cara, resolver muito dos atritos, assim, sabe? Porque tinha bastante atrito, às vezes, no início, cara, e aí a gente vai aprendendo. Eu acho que também tinha muito essa questão do microgerenciamento. Imagina, no início da SR, os 3 sócios validavam o criativo do marketing. Entende? Olha o quanto de esforço numa tarefa ínfima, assim, Não, sabe? e como é que é? E assim, era uma discussão, e cara, dava problema, discutia, porque assim, cara, eu acho que tem que ser por essa linha, eu acho que tem que ser por assim. E, meu, isso daí é uma tarefa operacional do dia a dia do marketing, assim, sabe? Então, a gente vê hoje o quanto a gente se apegava com decisões irrelevantes. Perfeccionismo, né? Praticamente irrelevantes, sabe? E porque assim, cara, o criativo, beleza, ficou merda ali, dá um feedback, resolve, melhora, não deu certo, é aquela questão que você falou, né? O criativo não tem o bom e o ruim, tem que testar e ver qual que vai funcionar. Então, isso daí, depois que eu comecei a estudar sobre gestão de negócios e tudo mais para conseguir a gente tava muito sobrecarregado. E aí, agora faz todo sentido, né? A gente microgerenciava muitas coisas. Uhum. Então, isso acaba tomando teu tempo. E a paciência, né? Também, assim, começa a ficar esgotado e tal. Então, começa a ter atritos e tudo mais. E Tá concordando porque a gente tem atrito, é? Microfone. Um momento de reflexão ali. Eu vou te provocar. Pode te fuder. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem atrito. Ainda mais nós dois, que os dois são teimosos. Aí é foda. Vai dizer, tipo, a gente fica um tempão sem se ver. Bah, hoje eu tô trifeliz, mas tem dias que a gente tá se vendo a semana inteira que eu tô puto da cara, Eu tá não ligado? aguento mais te ver às vezes. Só que mas aí é bizarro, Ariel. Ele tá falando AB, eu tô falando BA. Só que no fim, AB igual a C. Eu tô falando BA igual a C. Só que a gente fala de pontos de vista diferentes, bate boca sobre a mesma coisa. Sim. Sabe? A maioria tipo, das vezes é isso. A gente até conversou na conversa de. Porque assim, ó, a gente não é familiar, mas, cara, eu considero o Léo meu irmão, assim, eu sou filho único e tal, e até já tive conversa com ele, tipo, com o Evandro também é a mesma coisa, né? Que a gente teve um atrito com o Evandro que eu fiquei muito chateado, porque o Evandro chegou a nos dizer assim, ele disse, não vou mais falar com vocês. E aí eu fui conversar com o Evandro e disse, mano, eu fiquei muito chateado, porque pra mim não existe não falar contigo, porque eu te considero tanto meu irmão, que pra mim só existe a possibilidade de eu resolver o problema contigo. Tipo, não tem como acabar a parada, só tem que resolver, tá ligado? Sim. E com o Léo é a mesma coisa, tipo, não tem como acabar a parada, a gente só tem que resolver, assim. Mas então, tipo, não é familiar. Uma das minhas dores do ano passado foi tu ouviu isso de mim? E eu tava lembrando disso que me dá até vontade de chorar, tá ligado? É bizarro. Desculpa. Não, mas me dá vontade de chorar. Porque o ano passado tipo, a gente atuou muito como sócio. Em alguns momentos eu senti falta da amizade. De ser amigo, sabe? E talvez seja um pouco disso também, da questão de conseguir separar. A gente gosta de falar de trabalho, querendo ou não. Mas ao mesmo tempo, tipo, aprender que estar falando o tempo todo sobre trabalho também não é sadio pra amizade. Sabe? Então é uma questão de. A gente agora, o Léo tá na praia, tô aqui, eu sinto falta do Léo, sabe? Tipo, hoje se vimos hoje, que saudade e tal, assim. Porque a gente sente falta, assim. Mas é coisas que tem que ir aprendendo a administrar, eu acho, assim. Pra mim, por isso que eu concordei.
Ah, falou que vai pra praia pra passar 3 dias com o cara. Não, vai te fuder. Então vai. Foi uma semana no mínimo. O que eu tava falando? Eu tava tentando voltar agora na linha de Microgerenciamento. raciocínio ali. Tipo, Ah, tá. dava atrito Microgerenciamento. no Isso, e microgerenciamento. dava muito atrito, exato. E aí, isso também, hoje eu vejo que é um exercício de confiança também, sabe? Primeiro passo, aquela questão, define, alinha as expectativas, o que é esperado, define os papéis, quem é responsável pelo quê. A gente começou a desenhar um organograma da empresa. Não sei se vocês têm um organograma já da Tem. empresa de vocês. Tem, mas tu não sabe. Mas que existe. Aham. Tem mais uns. E aí a gente escrito. começou a desenhar, porque, cara, e aí fica nítido pra ver como tu tá sobrecarregado, onde que tu tá, que área que tá precisando de apoio e tudo mais. A gente começou a fazer organograma, desde dos sócios, né, diretoria e tal, dos sócios, diretoria, gestão, operação e tudo mais. E óbvio, o nosso nome se repete em diversos momentos ali, sabe? Em áreas diferentes e em hierarquias diferentes. Tipo no marketing, né? Que nem a gente tava falando no caminho pra cá. Hoje eu ainda tenho muita atividade operacional ali do marketing, Pode sabe? crer. O Dallas, E- o Dallas talvez não saiba, mas tipo, muitas das vezes quando ele se sente sobrecarregado é muito culpa dele de ser perfeccionista e as coisas ser do jeito dele. Uhum, Porque, tipo, se não é, ele não não é que ele não confia, mas é que ele gosta que seja do jeito dele, então todo mundo tem que meio que passar o que tá falando Uhum. pra ele dar o ok. sim. Então acaba que É. ele se sobrecarrega nesse ponto. É meio que um ou outro, assim, É. sabe, né? Eu lembro já de ter visto isso em algum lugar que dizia assim, se tu não sabe delegar, ou se tu não se sente confortável em delegar, ou tu não confia, ou tu é perfeccionista, microgerenciador, alguma Só que, coisa nesse tipo, sentido, sabe? isso era ruim porque lá no início eu me sentia inseguro de tocar um projeto sozinho, porque, Uhum. pá, se ele tem que olhar pra dar ok, se ele Uhum. não dá ok, não tá funcionando. Uhum. Depois o cara se acostuma, né? Ah, foda-se, Sim. vou dar ali pau no cu dele. Literalmente não, né? Mas. Mas, tipo, o cara aprende, mas Sim. se tu pega, por exemplo, algum familiar que rola isso, o Jorge, não era que rolava contigo lá na imobiliária? O Jorge, toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele não te perguntava? Não, Evandro. Era o Evandro? Então, tipo, isso tem muito a ver Gera uma dependência, né? isso aí, tipo, tu passa uma insegurança pra Pinta Isso é e ruim ela... pro time. É bem ruim. Em qualquer um dos dois cenários, assim, se tu não confia ou se tu é perfeccionista. Porque tu tá tirando a oportunidade do teu time evoluir, sabe? Deles fazerem por si só. Que nem no beat. E aí tu vai ficar num ciclo eterno, porque tu não vai dar oportunidade pra ele se desenvolver, logo tu não confia nele, logo tu vai estar sempre sobrecarregado. É que nem no beat tênis. Tu vai jogar com uma dupla, com um cara ruim do teu lado, um parceiro ruim, cara, tu joga muito mais do que tu normalmente jogaria, porque tu tem que segurar as bolas de todo mundo. Uhum. Não literalmente, né, irmão? Não literalmente, mas tipo, tu tem que jogar por dois na quadra. Vai lá, busca uma lá na direita, Sim. uma lá na esquerda, acaba que em vez de tu jogar. Tem que pegar as bolas na frente, as bolas nas costas. E aí o beat é tipo, um na esquerda, outro na direita. E acaba que tu tem que jogar no meio, porque tu tem que correr pros dois lados. E aí as bolas difíceis de pegar nos cantos, Uhum. o cara não pega. Tá É. ligado? Ai, tu cansa muito mais, Bota o né? mic, bota o mic. Sim, eu tô tentando... Como é que fica depois? Exausto. Não, daí tu cansa muito mais. É boa a analogia do beat. Tu cansa muito mais. E eu, realmente, eu sou perfeccionista na parada. Uhum. E, tipo, é uma coisa que tem que ir exercitando, não adianta, sabe? Tem que ir exercitando. Daqui a pouco dá pra ter os dois. O meu perfeccionismo, tipo, em relação às postagens, essas paradas, assim, tipo, é uma coisa que me pega, mas daqui a pouco dá pra ter as postagens que não são tão perfeitas assim, e no meio delas, porque eu não consigo fazer 7 postagens, por exemplo, por semana, mas 2 talvez eu faça. Então a gente tem 7, das 7, 2 foi eu que fiz, as outras não são tão perfeitas assim, né? O Mas Dallas é o tu mantém perfeccionismo a e eu sou a intensidade. execução rápida. Mano, vamos rápido agora, adianta, vamos. Mesmo que não esteja perfeito, tá ligado? E aí eu pego, eu entendo que rola muito erro. Tem que cuidar Uhum. do feito. O mal feito, mas rola muito erro, mas é a vontade de querer fazer quantidade. Sim. Aí ele tem a vontade de fazer qualidade. Boa. Sobre essa questão ainda, né, do delegar e perder qualidade e tudo mais, também tem uma coisa que eu tava vendo que eu achei bem interessante, tem formas de delegar, né? Até normalmente falam assim, tu tá
tu está delegando ou tu tá delargando, Uhum. né, as demandas. E aí eu vi um frameworkzinho, até eu talvez eu vá esquecer de algumas coisas, mas eu achei bem pertinente, assim, de como delegar, né, de dizer assim, ó, chamar pra pessoa qual é a atividade, o que que ela precisa fazer, ou por qual caminho precisa seguir, o que que é o resultado esperado e prazos. Alinha todas essas questões. E daqui a pouco avaliar também, né? Essa pessoa, ela tem a competência pra fazer isso, né? Esse é o primeiro ponto, porque daqui a pouco eu vou dizer assim, programa esse código aqui, o cara não sabe programar, entendeu? Então, Dentro das capacidades dentro dele. das capacidades dele, exato. Talvez não seja na qualidade que tu deseja, mas ele tem que, pelo menos, minimamente estar apto a fazer, né? Uhum. E daí, então, beleza, tem capacidade? Não. Então, pô, ou coloca alguém que tem capacidade, ou treina essa pessoa pra estar apta a fazer isso. E aí alinha todas essas expectativas, né? Cara, essa atividade é tua responsabilidade, eu espero esse resultado aqui em X tempo. Tu consegue fazer isso pra mim? Beleza. Eu achei bem legal esse framework, sabe? E até anotei ali já e aí eu sempre revisito ele quando eu quero delegar alguma atividade pra alguém. Se tu quiser compartilhar com a gente. Eu compartilho depois ali. Eu tenho salvo. E o outro ponto que eu acho que ajuda bastante nessa questão de estar muito atarefado, muito sobrecarregado, é também um outro conceito que eu vi que eu achei bem legal. E aí eu tento aplicar ao máximo ali na empresa. É sempre que tu teve que repetir pela segunda vez alguma coisa, cria um processo, documenta, escreve, faz, né, deixa registrado, um registro disso para que as pessoas possam replicar Tem um depois. mapa, né? Um mapa. Pra ter um mapa do processo. Mas isso é importante principalmente pra não gerar um atrito com o familiar, né? Porque, tipo, um funcionário que tu não tem uma intimidade, tu pode cobrar de um jeito. O familiar, talvez tu não consiga cobrar do mesmo jeito, né? Sim. Tipo, talvez ele se ache que tem a liberdade ou uma superioridade sobre os outros colaboradores, que não é uma verdade, né? Querendo ou não, se o dono acha que tem uma superioridade aos funcionários, ele não é dono, ele é chefe, ele é menos que líder, né? Então, tipo, o cara que não tá lá junto batendo a picareta na pedra pra quebrar, junto com a galera, ele tá mais pra um faraó do que pra um líder, né? O faraó tá aqui, ó. Sim, sim. Vou falar minha percepção agora sobre a questão de empresa familiar e tal. Cara, Então tá, pessoal, é isso aí, obrigado. eu vou falar no próximo episódio. Tem 15 minutos. Cara, no início lá, quando eu tinha 16 anos e tal, meu pai tinha uma moto elétrica também, mas o nosso banheiro lá era limpo. Era não limpo, que era limpo. autoelétrica, né? Não era mecânica. Não era mecânica. Tinha pouca graxa. É. Mas tipo, cara, eu não consegui manter o meu trabalho junto com meu pai, até porque eu tinha minha visão, a gente quando é novo também tem certos posicionamentos, a gente é intransigente, a gente acha às vezes que sabe muito mais em algum certo momento, exatamente. E o meu pai, cara, tava bom do jeito que tava, e ele faturava bem até, na época que eu trabalhei junto com ele, ele tinha um certo faturamento, o que sempre faltou lá foi mais a parte de administração financeira. E eu não posso dizer que ele não buscou, ele até tentou que a minha mãe fosse daí mais familiar ainda, já envolvendo a minha mãe, ela fizesse toda a parte administrativa, ele não aceitava também certas coisas que ela queria botar ali. Por característica, minha mãe também já não é uma pessoa que administra bem financeiramente, nem ele, nem ela. Então, assim, os dois ali não conseguiram se acertar. E financeiramente sempre ficou meio desconectado, assim, né? Nessa época que ele puxou minha mãe, eu já tinha saído. Então, eu já não tava mais lá junto, assim. Mas, é que nem eu te disse, às vezes me arrependo de não ter tocado lá, porque era um negócio bom, assim. Um negócio que hoje em dia tá até em alta, autoelétrica. Hoje em dia é difícil tu ter uma que não tá faturando razoavelmente bem, assim. Ou é boa ou é ruim, né? Não tem uma mais ou menos. E aí, tipo, a gente era a única do bairro ali. No meio da Cidade Baixa, era a única. Então, antes a gente tinha uma concorrência na esquina que fechou. E aí a gente, tipo, hoje seria a única do meio do bairro ali. Então, pô, tu ser o único de um bairro, não pagava aluguel, era loja própria, hoje seria um baita negócio, se tu for parar pra pensar. Mas precisaria evoluir. Do que se seguisse igual era, não ia adiantar, né? Precisaria evoluir. Mas
eu não sei se a gente conversando dos pais, assim, eles às vezes estão pouco dispostos a mudar. Aprender. A dividir, às vezes, a liderança também, a dividir esse cargo, né, de última palavra, de aceitar, às vezes, que a gente também pode acertar, né? E daí eu entendo também aquela coisa que levou ele até ali, ele fica com medo de mudar, faz parte, tá tudo certo, assim. Mas quando eu saí, né, na imobiliária eu nunca tive, eu só tive amigos trabalhando na Não, mas imobiliária. antes a gente ir pra imobiliária, conta pra nós onde é que tu dormia na autoelétrica. Porque eu contei Eu contei onde que eu dormia, né? Boa, lembrei dessa aí. Eu tinha dois formatos de soninho na autoelétrica. O cara podia revezar ainda. Aham, eu tinha dois formatos. Eu também, o meu era na salinha ou no banheiro. Cara, os meus dois formatos. Mano, eu tinha um terceiro, agora eu lembrei. Eu tinha um terceiro, mas deixa pra lá. Ou quer Deixa como ouvir? bônus. Eu quero ouvir, agora eu quero ouvir. Tinha uma sala dos arquivos e eu tinha a tarefa de fazer o levantamento dos preços das licitações antigas baseadas nas notas fiscais que foram emitidas. Então eu entrava numa sala que era uma escuridão, só caixa de nota fiscal, nota fiscal, nota fiscal, nota fiscal. E eu tinha que achar as notas. O cara entrava numa caixa. Na sala que era uma caixa. Mano, levei uma cadeira lá pra dentro. Primeiro dia, baixei as notas rápido. Vou dar um 10 aqui, mexendo no celular. Pá. Fiquei ali uns 20, 30 minutos. No segundo dia, cara, eu fazia isso todo dia daí. Teve uma época que eu só fazia isso. Fiquei mais meia hora. Pá, daí quando veio, eu botei o pé em cima da caixa. Botei o pé em cima da caixa e me apoiei aqui assim. Quando veio, passou 1h30 eu tava lá dentro. Eu tinha dormido. Despertou, a empresa fechada e o Léo nas notas fiscal. Bah, eu tirei vários soninhos lá também. E quando entrava alguém rápido assim, bah, fingindo que tava procurando nós. Não acha essa merda? Mas eu lá na autoelétrica era o seguinte, porque daí teve um período que eu tinha que abrir a oficina pro pai. Então eu abria às 8 da manhã e ele chegava às 9, ele começava a trabalhar às 9. Então eu abria e conforme ia chegando o carro eu ia pegando o serviço ali e ele depois chegava. Nessa de abrir cedo, nossa, eu chegava lá, às vezes, na época, gurizão, né, jogando The Sims e Ragnarok até as 4 da manhã. Daí, de manhã às 8 tinha que estar lá pra abrir a oficina. Daí, eu abria a oficina e, começava a bater um sonão, né. Daí, eventualmente, eu pegava, tinha um sofá bem na porta, assim. Eu pegava e sentava de óculos escuros no sofá. Dobrava, aqui ó, cruzava o bracinho. Nossa, eu puxava o ronco ali, sentadinho aqui, ó, serinho. De óculos escuros, né? Aí um dia eu me acordei, com uma amiga minha me chamando. Meu apelido era Bolinha, né? Eu só acordei aqui, ó. Bolinha? Bolinha? Ela na minha frente parada, assim. Eu, desculpa, eu tava dormindo aqui. Ela, tô te chamando aqui há um tempo. Clientes entravam, olhava, não respondia. Isso era quando o pai não tava. Quando o pai tava lá, tinha que mexer embaixo de algum carro. Eu levantava o carro, me deitava embaixo do carro e puxava um roncão embaixo do carro. Dormia embaixo do carro, né? Que nem gato. Ô, Rafael, daí eu acordava. Não, eu tô tirando aqui o alternador aqui desse carro aqui. Já tô terminando. Mas, tipo, depois da questão da autoelétrica lá, eu fui como corretor, trabalhar como corretor. Daí, o sono era no banheiro, ou juntava 2, 3 cadeiras e puxava um sono no plantão. Mas depois disso, daí o cara vai amadurecendo. Não, mudamos o assunto do podcast, aonde como dormir. Como dormir no trabalho. Mas daí tipo, depois eu abri imobiliário. Lá eu não tive experiência de dormir. De dormir, não, mas de ter parente, né, trabalhando junto. Tive os amigos, a minha primeira, quando eu me tornei gerente na imobiliária, minha primeira equipe era só amigo. Levei todos os amigos pro mercado imobiliário. Nada de venda. Mas CS os caras ligaram os PC em LAN lá, tipo, ligaram. Mas cara, ali foi uma escola, eu acho, pra hoje. Tipo, pra eu entender o que dava errado, sabe? Porque, cara, eu precisava gerenciar um monte de amigo. E como é que um amigo vai respeitar o cara? Né? É complexo ali. Então, tipo, ali foi onde eu comecei a entender que tinha certos momentos que eu não ia poder ser... Tipo, não podia estar tão
suave o tempo todo. Tinha certos momentos que eu precisava me posicionar como líder, assim, de tipo, ó, até aqui vai, daqui pra frente já muda a história, assim, sabe? Mas naquele momento eu ainda não sabia me comportar, não sabia me... Daí, depois disso, a gente veio pra parte pra nossa empresa hoje. Abri imobiliária, não tive amigo trabalhando, mas meu amigo era sócio, no caso, o Evandro. Mas pra hoje, assim, eu posso dizer do que eu vejo hoje da nossa empresa. Uma pergunta. Vai lá. Na tua sociedade com o Evandro, primeiro tu trabalhou com ele? Ele foi primeiro teu sócio ou primeiro teu amigo? Primeiro amigo. A gente era amigo desde... O Evandro tinha uns 10 anos, eu acho, quando eu conheci ele. Eu acho que eram uns 10 Deu anos. certo, né? Deu certo. Foi um caso... Porque normalmente... Só pra explicar, né, a pergunta, normalmente falam assim aqui, tipo, não faça sociedade com seus amigos, em tese, né, porque uma coisa é tu ser amigo da pessoa, mas tu não dividiu daqui a pouco como é que é o lado profissional dessa pessoa, responsabilidades e etc. E tu só conhece a parte daqui a pouco de lazer, de ir tomar uma cerveja, alguma coisa assim, sabe? Então até eu te perguntei por isso, né? Porque é um caso legal, assim, vocês foram um caso que deu certo, né? Sim, acabou a sociedade. E daí é muito importante tu conhecer os aspectos profissionais daquela pessoa, né? Óbvio que também o pessoal importa, né? A visão, valores da pessoa e tudo mais. Mas era mais por curiosidade nesse sentido, assim, né? Tu sem o microfone fica travado? Sem ele, assim, disponível pra te falar? É estranho. É diferente, né? É diferente. É porque eu não posso ficar falando que nem eu tô fazendo agora, me atravessando, porque daí vai ficar ruim. Não, mas te atravessa, vem e puxa. Não dá nada, é assim que eu faço com ele. Vamos lá. Porque se deixar eu falo bastante, né? Mas vamos lá. Tipo, eu... Com o Evandro, a gente foi amigos, depois a gente teve a sociedade, e depois desfez a sociedade, seguiu amigo, a gente segue amigo até hoje, né? Cara, depois, em relação ao Léo também, a gente era amigos, brigou, a gente não se falava quando era... A gente ficou uns 6, 7 anos sem se falar. Por que, Léo? Não cabe aqui, né? Eu dei uma chinelada no saco do Léo. Aham. Pai, é que eu era um idiota Contou essa também. história. Acho que sim. Não, a gente tinha brincadeiras idiotas e eu sempre fui meio idiotão assim quando eu era menor de bater nas pessoas também e tal. Ele batia no pai dele. Não. Não, brincadeira. Não, imagina. É por isso que não deu certo a oficina. Não, mas, cara, a gente... Uma coisa que tem que ter... Vamos mudar agora pra amizade no trabalho ali. No caso da sociedade, tem que ter muita maturidade. Tipo, muita maturidade pra conversar. Precisa falar. Porque, se tu não fala, chega um momento que tu tá muito irritado com a parada, sabe? Estoura, exatamente. Eu acho, às vezes, que eu e o Léo, a gente deveria conversar mais. Só chega naqueles momentos de sobrecarga ali, emocional, de um com o outro, porque a gente não conversou antes, sabe? Mas é amadurecimento, vai amadurecendo o processo. Outra coisa que eu acho também é entender a expectativa do outro sobre ti, tá? Eu, por exemplo, eu acho que o Léo gostaria que eu produzisse mais, eventualmente. E eu tenho essa visão, sabe? E o ano passado, por exemplo, eu fui tentando o ano todo, e eu acho que eu melhorei muito durante o ano nessa questão de produção e tudo mais, e eu consegui me evoluir na questão de organização para conseguir produzir mais, também porque era uma expectativa, acho, dele sobre mim, é uma expectativa que eu preciso cumprir com a minha empresa também, e tipo, verdadeiramente quando ele vem me cobrar, porra, na primeira cobrança o cara sempre se irrita, o cara fica brabo, entendeu? A gente diz rasga as calcinhas, né? Tipo, rasgava as calcinhas mesmo, entendeu? Ficava meio putinho. Mas ia embora pra casa pensando, porra, ele tá certo, é por isso que eu fico brabo. Se eu tivesse errado, eu não tava brabo, entendeu? Mas eu fico bravo por causa disso, entendeu? Então, tenho que evoluir. Então não vou mais te cobrar, faz do jeito que tu quer. E tipo, tá certo, ele tava certo na parada, entendeu? Mas é uma coisa que, cara, tem que estar disposto a ir evoluindo, abaixar a cabeça, a ir crescendo, sabe? E conversar muito. Tem que ouvir. Não Conversar só falar, muito. né? Outra coisa também é tipo, quando tu conversa,
Tipo, tu abrir a expectativa. O que eu espero? Eu queria que tu fizesse isso, tu não faz, entendeu? Que nem o lance dos mal feitos que a gente falou ali. Que o Léo é da quantidade, eu sou da qualidade. E aí, tipo, a gente conversou várias vezes, eu dizia, é que não dá pra ser desse jeito, então diminuímos a intensidade e melhoramos a qualidade do nosso trabalho, entendeu? Porque, eu cresci a outra empresa assim. A Hunter era uma ultra qualidade de trabalho, né, de imobiliária, assim. Então, nessa empresa, eu me habituei desse jeito. Daí, na nova empresa, eu tenho essa característica também, de querer a qualidade. A gente precisa... E a gente sempre fala, muita empresa vai à falência simplesmente por uma falta de atendimento. Só por causa disso. Tem restaurante que a gente não volta mais porque foi mal atendido. E era boa a comida. Ruim, é. E era boa comida, entendeu? Então, quando tu chega na caixa de um supermercado que ela tá felizona te atendendo, ou tu chega lá e ela é extremamente mal educada contigo, muda a tua vontade de frequentar aquele supermercado. Entendeu? Então é isso, a gente precisa entregar qualidade, ultra atendimento pro cliente, entendeu? Mas voltando à questão do familiar ali, hoje eu acho que é o momento da minha vida onde mais tem familiares dentro da empresa. Não são meus familiares, mas são familiares do Léo, assim. O nosso maior desafio, o que eu vejo, assim, é a questão da postura deles conosco. A liberdade de responder certas coisas, de ter postura, uma postura de conversar, que se ele estivesse trabalhando em outra empresa, ele não falaria com o dono da empresa naquele formato, entendeu? A gente cede essa liberdade, entendeu? Mas, ao mesmo tempo também, que nem com a questão do Felipe, que a gente conversou, tem certos momentos que eu vou ter que sentar com o cara e perguntar pra ele, olha só, não tá dando, entendeu? Tá ruim, nesse formato aqui tá ruim. Como é que eu vou... tu tá afim de fazer ou não? Tô. Então tu tá comprometido em melhorar? Tô. Então tá. Esse é o limite do negócio, entendeu? Daqui pra frente vai ficar complicado. Daqui pra lá, tudo certo, entendeu? Então, tem que ter esse posicionamento. O desafio, e eu acho que e a solução da família dentro do negócio é posicionamento. É tu te posicionar quando o negócio tá degringolando. Não dá pra esperar estourar. Se esperar o negócio estourar, ferrou. Aí ferrou de vez. Acho um ponto bem interessante até compartilhar contigo o que a gente teve nesse sentido, tá? Numa desses... que eu comentei os cenários ali da SR, que a gente passou por atritos no início, microgerenciamento e tudo mais, né? Um dos outros pontos que a gente fez também foi de sempre fazer esse exercício de que... com o familiar, né? Cara, se esse cara não fosse familiar de alguém... fez tal coisa. Se essa pessoa fosse não fosse familiar de ninguém, qual seria... qual seria a atitude? Exato. E de fazer sempre essa pergunta, de se fazer essa pergunta. Quando acontecia alguma coisa em relação a um familiar, e aí? Se fosse uma pessoa... ou não? Se for, passaria? Não passaria? E daí vem essa questão do alinhamento. Beleza, não passaria. Aí eu dizia que, isso aqui é inaceitável. A gente não pode fazer isso, tal. Então, nesse caso, até, por exemplo, aqui a gente tá no ambiente de trabalho, as outras pessoas, a gente precisa ter um respeito e tal. Não sei se foi falta de respeito, você falou de responder, né? Uhum. Mas precisa ter um respeito, né? A gente precisa disso. E se é uma coisa não tolerável, no comportamento vai se repetindo, tem que agir como se não fosse um familiar, né? E até para não ofender digamos assim, não só o familiar, mas a pessoa, o sócio, que é o familiar do sócio, né? Aham. Isso, entendeu? ele tem privilégio, ele pode xingar os outros ali e não dá nada, sabe? Tem esse ponto. Só esse complemento, volta aí. Não, muito obrigado, Ariel, pela tua participação. Depois eu volto. Não, mas eu acho que toma um aviãozinho de 100 aí. Mas eu acho que é isso aí, sabe? Eu acho que a gente até sabe se nesse jogo de o limite é comigo, às vezes, sabe? Joga pra mim e eu não tenho problema nenhum em conversar sobre limites, sabe? Em atuar sobre limites, assim. É que eu tenho um problema que às vezes eu não quero ser grosseiro, mas eu sou grosseiro ao natural, tá ligado? E aí o Dallas é um cara que tem mais tato, então essas coisas mais delicadas eu passo pra ele. Mais sensível, né? Sim. Pode ver, ó.
Um homem sensível. Ele usa cueca de couro. O Dala tá com o RH da empresa. O RH é mais meu mesmo. O RH é mais meu, assim. De conversar com a gurizada e trocar ideia, assim. Mas cara, eu acho que a gente ali, no geral, a gente toca bem a empresa nesse sentido, assim, de... Não, eu não me lembro de momentos de ter passado tanto dos limites, alguma coisa assim. Eu acho que, eventualmente, a gente no passado ali pecava um pouco mais, até eu e o Léo, do que os guris em relação a gente. Tipo, a gente tinha certas conversas e discussões na frente dos guris que não deveriam acontecer ali. Era pior a gente entre nós do que eles em relação a nós, assim. E isso espelha, né? Porque se eu falo assim com o Léo, eu tô dando liberdade pra outra pessoa falar com o Léo também, assim. E se o Léo fala assim comigo, tá dando liberdade pro Caio vir e falar comigo, assim. Entendeu? Então, tipo, nós somos o espelho. Infelizmente, as nossas atitudes refletem, tipo, se eu pego e peido na sala, eu dei a liberação pra todos os funcionários peidarem na sala. Agora, e porque isso é o infelizmente, né? Agora, o felizmente é que a gente tem o poder de influenciar toda a nossa empresa. Tipo, se eu não gosto, se pra mim é inadmissível peidar na sala, é simplesmente eu não peidar. Se eu não peidar, todo mundo vai entender. Não tá liberado pra peidar aqui. Entendeu? E se um peidar, eu chegar lá, cara, ó, vou te pedir pra uma próxima vez não fazer isso, sabe? Tipo, não é legal, sabe? Então eu acho que é por aí, assim. A gente tem o poder de construção ou destruição. A gente tem o poder de não peidar na sala. Não sei por que ele veio com essa ação de peido aí. Uma indireta. Né? Não, isso aí é indireta pra Evandro. Não é pra mim. Essa deu... Não é pra mim, sim. não vou expor. Não vou expor. O filho da puta peidava na sala. Um cheiro de ovo. E daí eu me lembro do Jorge falando assim, porque a gente já sabia que, pelo cheiro, a gente já sabia de quem que era. Tu peidou, Evandro? E ele bem assim, não. Eu não peidei. Daí, olha que louco, mas vou entrar na parada. Daí eu peguei e, tipo, às vezes a gente precisava ter umas conversas sérias com os guris não acreditavam nele, meu. Por causa... Isso. Por quê? Porque se ele mentia sobre um peido, imagina sobre uma coisa séria. Entendeu? E aí eu comecei a conversar com ele, mano, tu mente sobre peido. Diz, fui eu que peidei. O problema não é o peido, o problema era a mentira sobre o peido, tá ligado? Era um lance assim. Então acho que é isso aí. Se tu peida na tua empresa... Exatamente. Hoje foi sobre dormidas e peidos. Dormidas e peidos. Se tu pensa em contratar um funcionário que seja familiar ou amigo e não sabe se é a decisão certa, eu acho que a gente trouxe alguns insights bem importantes aqui para te ponderar se vale a pena ou não na tua situação, trazer essa pessoa perto de ti, dentro da tua empresa. Espero que a gente tenha agregado em alguma forma para o teu negócio, de alguma forma a gente possa ter trazido alguma relevância no que a gente falou aqui para ti. E se inscreve no nosso canal se tu gostou, deixa um joinha, um comentário, se tu quer tirar alguma dúvida, se tu tem alguma coisa a agregar que a gente não conversou aqui. E já segue lá o Rafael Dalla Lana. Isso, Rafael Dalla? Rafael Dalla. O Rafael Dalla, perdão. Se tu é corretor de imóveis, me segue, né? Porque se tu não for... Nem precisa. Não precisa. E pra quem quer se aprofundar aí no Salesforce, desbloquear o potencial do Salesforce é @Salesforce e @srconsulting.io. Se tu quer fazer marketing pra tua empresa... Imobiliária, pra tua imobiliária. Se tu quer fazer marketing pra tua imobiliária, se tu é corretor de imóveis, quer aumentar a tua captação de lead, quer fazer os teus próprios anúncios, ou se tu é dono de uma imobiliária e quer aumentar a captação de lead da tua imobiliária pros teus corretores, segue lá, @bradamarketing. É isso? Tu não sabe? Não sei, porque isso é a tua responsabilidade. Nosso criador de conteúdo. Brigando no meio do podcast. Não, tu não fez? Tu não fez isso daí? Eu vou lá no banheiro dormir. O Léo tá com sono não, né, Léo? @bradamarketing, então entra lá em contato com a gente, vamos marcar uma reunião, vamos ver o que tu tá precisando e a gente vai, com certeza, aumentar o faturamento da tua empresa através da nossa captação de lead. Falou? Um abração e segue o mapa.